Acho que em outro momento, né, eu cheguei até a mencionar qual que era a diferença de uma pesquisa que a gente fala, que é uma pesquisa primária, uma pesquisa secundária, né? Que é um tipo de estudo, no caso, né? Quando a gente faz um estudo, que ele é um estudo primário, o que a gente faz? A gente coleta, a gente define uma questão de pesquisa, né? Define uma hipótese, algumas premissas, faz alguns testes, coleta resultados. Esses resultados e essa descrição dessa metodologia científica, né, a gente cria um negócio chamado estudo primário, né? Então, o estudo primário, ele é basicamente é o que move a ciência, né? Porque você tem as ideias, você testa se aquelas ideias funcionam, para não ficar apenas no achismo, né? E o legal de a gente mencionar isso, é que a gente começa a trabalhar com a engenharia de software experimental, inclusive, sabe? Que a gente consegue pegar ideias e transformar elas em resultados, né? E transformar elas em produtos, em protótipos, né? Bom, o outro tipo de estudo que a gente tem é os que fundamentam as pesquisas primárias, né, os estudos primários, que são os estudos secundários, né? Então, rapidamente hoje a gente vai basicamente fazer o quê? Como seriam alguns procedimentos que a gente faz, né, para definir esse estudo secundário, né, e em particular, onde que a gente busca, como que a gente faz essa busca e como que a gente define se um estudo é ou não bacana, né. Quanto a estudo secundário, né, tem duas principais formas que a gente pode destacar, né, do estudo secundário. Uma forma é de a gente ter questões mais abrangentes, né, e outra forma de ter questões mais específicas, né. Então, por exemplo, o que seria uma questão abrangente, né? A questão abrangente é quando você quer conhecer a área de uma forma geral. Eu quero conhecer o que trata o assunto X em particular. O que você faz? Você faz uma pesquisa abrangente, né? Que em alguns termos a gente utiliza um negócio chamado mapeamento sistemático, né? E quando você já tem uma ideia dessa pesquisa geral, você faz algo mais específico, você define questões mais específicas, né, como um negócio chamado revisão sistemática, sabe? Então, basicamente, hoje a gente vai fazer o quê? Depois que você define essa questão, né, você busca em algum lugar, né, por meio de termos, né, você pega esses termos e busca em algum lugar. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, né? Vocês já me falam se vocês estão conseguindo ver. Vocês estão vendo aí? Sim. Boa. Então, o que a gente tem? Quando a gente fala sobre estudos secundários, né, a gente pode ter o quê? Estudos mais abrangentes, com questões mais abrangentes, né? Estudos abrangentes, e a gente pode ter estudos mais específicos. Ambos são assim, são trabalhosos, né? No entanto, cada um tem seu objetivo em particular. O abrangente, ele te dá uma visão geral da área, né? Então, esse abrangente, por exemplo, ele te fala, se define uma questão, quais todos os métodos existentes para você fazer geração de código automático, né? É uma questão abrangente. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Quais os métodos existentes para se gerar código automaticamente, por exemplo. Né? Então, ou seja, estudos secundários na área de engenharia de software, tem que destacar nesse caso, né? Na área de engenharia de software. Tá? Quais os métodos existentes? Ou seja, eu não sei qual que é o método, né? Eu quero saber quais existentes para eu tomar alguma decisão depois. Então, por isso que geralmente estudos abrangentes, eles acabam sendo a primeira coisa. Então, você faz um estudo, às vezes, abrangente, ou você pega um pronto, né, abrangente, e a partir daquele abrangente você
dar sequência na sua atividade, né? Aí vamos supor que você já fez esse estudo abrangente e agora você quer fazer um estudo específico, né? O que você faz? Então, por exemplo, são questões um pouco mais no teor de, por exemplo, usando um método, por exemplo, aqui, ó, usando um método baseado em modelos de aprendizado, por exemplo, aprendizado com técnicas, por exemplo, com técnicas baseadas em, sei lá, grafos. Quais as métricas, por exemplo, que se tem no contexto de, por exemplo, teste de software. Ó, note que aqui eu tenho dois estudos, né? Eu tenho um estudo que eu vou fazer uma busca, né? Que eu tenho que ter, né? De forma gerais, né? Que eu vou verificar vários estudos e vou coletar desses estudos. E aqui eu tenho algo específico, né? Quer dizer o quê? Que eu já tenho que saber o que é um modelo de aprendizado, por exemplo, né? Então, ou seja, eu fui lá, estudei quais os modelos, e identifiquei que existe um modelo em particular baseado em aprendizado, né? E também, entre as várias técnicas, que uma técnica é baseada em grafos, né? E que eu gostaria de responder métricas específicas, mas não é qualquer métrica, é uma métrica de teste de software, entendeu? Então, conforme você vai elaborando a questão, né, o seu estudo ele vai ter um formato diferente, sabe? Bom, aqui é só um exemplo, tá? Aí, geralmente, o que acontece? Depois que você define uma questão de uma forma abrangente, né, seja ela essa primeira aqui ou essa segunda aqui, né, você faz o quê? Isso quer dizer que eu já concluí essa vai ser a questão de pesquisa? Não, ela vai ser um norte, ela vai ser um norte inicial. A questão de pesquisa em si, né, você vai melhorando ela conforme você vai aplicando o trabalho, pesquisando os estudos existentes, né? Então, dado isso, né, a gente pode falar que isso aqui é como se fosse uma definição piloto, tá? Então, uma definição piloto, tá? Porque, às vezes, você vai ter que melhorar um pouco a sua pergunta, né? Às vezes, né, conforme você vai estudando, você vê, por exemplo, que talvez não seria legal especificar a técnica de aprendizagem. Às vezes, você define que técnica de aprendizagem pode ter tal característica extra, né, que você tem que levar em conta, etc. Aí você vai mudando a sua questão, a sua pesquisa, tá? Bom, então essa aqui é uma definição inicial. O que seria algo abrangente, uma questão abrangente, que é, eu não sei o que eu quero, só que eu sei que eu posso obter algumas informações que vão me ajudar a saber o que eu quero, né? Então, aí tem esses dois formatos. Bom, definiu mais ou menos o teor. O que você faz depois? Você faz buscas, né? Faz buscas em onde? Em um negócio que a gente chama de máquinas de busca. Máquinas de busca. Essas máquinas de busca, elas são lugares onde estão arquivos, onde são artigos científicos, né? Esses artigos científicos, eles podem ser tanto de lugares que são confiáveis, digamos assim, quanto lugares que não são confiáveis, que é o que a gente fala de literatura cinzenta, tá? Então, a gente pode ter aqui, por exemplo, lugares confiáveis e aqui literatura cinzenta. A gente pode colocar, para não falar uma palavra muito impactante como confiável, a gente pode colocar aqui literatura técnica, literatura técnica revisada por pares, e literatura técnica
não revisada por pares. Em outras palavras, pessoal, às vezes aquele Stack Overflow que você vê, ele te dá uma luz no fim do túnel, né? Resolve o seu problema, só que não é algo revisado por pares, né? Por exemplo, às vezes você vê um blog em particular de algum programador que salvou a tua vida, né? Só que aquela literatura ela não é revisada por pares. Quer dizer que é inútil? Não, porque ela realmente ajuda a tua vida. Só que você não pode utilizar esse tipo de material para respaldo científico, sabe? Porque às vezes esse material ele não passou por quem? Por um comitê, ele não passou por avaliações, né? Avaliações que envolvem diferentes contextos, sabe? Então é só uma distinção. E aí, por exemplo, essa literatura aqui, que a gente pode colocar entre aspas como cinzenta, ou literatura cinza, por exemplo, né? O que tem aqui, por exemplo? Algumas famosas que vocês vão ouvir por aí, na nossa área de computação, por exemplo, né? As principais é a I3E, Digital Library, por exemplo, a ACM, que mais? Elsevier também, Web of Science. Algumas máquinas, elas são o que nós chamamos de bibliotecas, onde tem o próprio artigo. Outras, elas indexam em diferentes bibliotecas, né? Mas aí é um assunto para outro momento, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, fóruns de discussão, a literatura cinzenta como fóruns de discussão, ou archives, que a gente fala. Que é basicamente, tipo, é o site do autor, por exemplo. Ou é o, sei lá, é o drive disponibilizado de alguns autores, enfim, que é isso que entraria nessa parte de baixo aqui. Bom, hoje em particular, o que a gente vai fazer? A gente vai definir algumas palavrinhas, né? E vai fazer uma busca dessas palavrinhas e tentando identificar como que a gente classifica, né? Se aquele trabalho ele pode ser interessante ou não para o seu contexto, sabe? Para você desenvolver a sua pesquisa ou fundamentar a sua pesquisa, sabe? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir algumas palavras-chave com base numa questão de pesquisa ou com base em algum contexto, né, que a gente pode, por assim dizer, vai entrar nessas máquinas aqui. Em particular, a gente pode focar nessa primeira, né, da I3E, se der tempo na CM, e vai fazer uma busca, e eu vou mostrar para vocês onde que você analisa se o trabalho ele pode ser ou não relevante, né? Por quê? O que acontece? Uma vez que você também definiu aqui, você fez essa definição piloto e você definiu algumas máquinas para você buscar, né? A gente pode dar como principal aqui, por exemplo, a I3E, né? O que você faz? Você vai fazer a sua estratégia de busca, né? A estratégia de busca, a gente pode fazer estratégia de busca e seleção, por exemplo. Quando você vai olhar, né, você vai pesquisar os artigos, a gente pode até já fazer uma pesquisa rápida agora, só para vocês verem a quantidade de trabalhos, etc. Né? Na UFLA, vocês têm acesso a um negócio chamado periódicos CAPES. Né? Bom, se vocês ainda não acessaram, qual que é? Quando você vem aqui no Google e digita periódicos CAPES, você pode acessar esse acesso café aqui, por exemplo. E aí, por que você tem que acessar aqui? Se você não acessar por esse periódico, você até pode usar direto a biblioteca, mas ela não está disponível para todo mundo. Ela só tá disponível para alguns órgãos, né? E para algumas pessoas que contrataram os serviços dos periódicos, né? No caso, a universidade ele tem esse acesso. Então aqui, ó, você vai digitar a sua universidade, no caso a gente está na UFLA, né? Aqui o endereço institucional.
E pronto. Agora você busca onde que estão as bibliotecas, né? Lista de bases e coleções. Ele vai tentar organizar para você por ordem alfabética. Essa aqui é uma que a gente vai usar bastante também na nossa área de computação. O que a gente vai utilizar aqui é o I3E. Vamos fazer uma busca aqui, ver se ele traz para a gente o I3E Digital Library. Ó, é esse cara aqui, ó. Então, quando você faz a busca que ele mostra para a gente, que nem eu falei, daria para acessar essa base diretamente do navegador sem passar pelo Periódicos Capes, Café. Mas aí eu não teria esse selozinho aqui, ó, né? Esse selo aqui permite você abrir os artigos e ver eles na íntegra, tá? Então, quem pode sugerir um tema qualquer aí, só para a gente fazer uma busca teste aqui? Um tema que vocês gostam aí. Não sei, a gente tem uma matéria, né, que chama metodologia. Aí a gente acessa o CAF e tal, então a gente tem uma base boa, né, pelo menos o pessoal que já está subindo. Daí a gente tem que fazer um projeto de pesquisa. Eu usei justamente a base da I3E para fazer um projeto de pesquisa em cima de um artigo que eu escolhi da I3E. Certo, certo. Daí o tema é de... Qual que é o... Cloud Computing, de computação em nuvem. Daí você colocar o End Machine Learning. em Machine Learning. E cyberataques também. E o que também? Cyberataques. Cyber assim, né? Uhum. Assim? Isso. Ó, você tocou num ponto interessante aí, que é o quê? Aqui a gente faz conexão com o string, tá? O computeiro, né, que a gente fala, né, o estereótipo, a gente já está acostumado a trabalhar com esses ends aqui, tá? Mas basicamente, quando você coloca palavras-chave e você quer interconectar essas palavras-chave, você até adiantou um negócio que eu já ia mencionar. Quando você faz essa concatenação aqui, você está querendo fazer o seguinte: você está querendo procurar os trabalhos, né, que são de cloud computing e também que estão no contexto de machine learning e cyberataques, né? Então isso aqui é interessante destacar, porque cada vez que você vai colocando um end aqui, esse end aqui, por exemplo, ele te dá o quê? Mais especificidade na sua busca, tá? Então, por exemplo, se a gente olhar aqui nesse aqui, estudos abrangentes, estudos específicos, vocês vão perceber o quê? Quando você está fazendo um estudo específico, você tem uma tendência a usar bastante end, né? Você tem bastante tendência a ficar utilizando, porque cada end que você coloca aqui, ó, você está obrigando, olha, tem que ter tudo isso aqui. Se o trabalho não tiver tudo isso aqui, então não considera, né? Então, só para contextualizar isso daí. Aí, como no caso uma palavra composta, né, às vezes na máquina você precisa fazer isso daqui na busca, para especificar que é uma palavra composta. Alguns motores de busca ele já faz essa distinção, mas na dúvida a gente coloca aqui. Aí vem esse buscar, né? Bom, aqui é apenas um exemplo, tá? Quando você faz uma busca, então ele retorna isso aqui, ó, né? As keywords destacadas, né? E todos os trabalhos, né? Eles vão ter no seu conteúdo, né? Precisamente, mais em particular nesse caso, né? Tem uma tendência grande a pegar o quê? Título, resumo, keywords, né? São os principais. Você pode mudar na onde que eles vão olhar na máquina de busca, né? Por padrão, geralmente eles olham em título, resumo e palavras-chave, tá? Que são coisas que você, quando você cadastra o seu artigo, né, quando o seu artigo é cadastrado em uma base, né, são informações que eles colocam, né, os famosos metadados, né? Só que você pode mudar também, tá? Mas vocês podem observar aqui, ó, que quando você faz uma busca, vem uma porrada de trabalho, certo? Um monte. E aí, cada trabalho que você vai abrir é um mundo, né? Vocês vão ver, por exemplo, deu uma lista de 500 trabalhos, né? Você vai ler os 500 trabalhos?
Não, você vai fazer uma estratégia para selecionar esses 500 trabalhos, né? Para não selecionar os 500, selecionar aqueles que são relevantes para você. Até porque, imagine, né? A gente não tem todo o tempo no mundo para ficar lendo esse monte de coisa aqui, né? Até com um monte de ferramentas que ajudam a gente a resumir as coisas, a gente não teria esse tempo, tá? É aí que a gente vai entrar o quê? Além de eu definir a estratégia de busca, eu vou definir uma estratégia de seleção, tá? Então, voltando aqui para o textozinho, qual que é uma estratégia de busca? Primeiro, uma sempre recomendada, principalmente em trabalhos científicos, né? Buscar na literatura técnica revisada. Então, por exemplo, aí, o I3E. Ah, mas no meu trabalho é relevante eu utilizar os fóruns do GitHub. Você até pode utilizar, só que você não pode fundamentar o seu trabalho com base nisso, né? Você não pode, porque são coisas, tipo assim, o Joãozinho da esquina, ele pode criar um post lá, entendeu? E ninguém revisar o post dele. Pode ser útil o post dele? Pode, mas não teve verificação da comunidade, entendeu? Então é sempre interessante você utilizar essa daqui. Não você vai descartar o que o Joãozinho da esquina está falando? Você não vai descartar, você vai usar, né? Só que você usa, né, sem dar o respaldo científico. Você dá algo de consulta pontual ali, consulta empírica que a gente fala. É um tipo de estudo também, estudo empírico, né? Bom, beleza. O que mais que a gente faz? Qual que é a estratégia de seleção? A estratégia de seleção é uma estratégia inteligente, né? Vocês já ouviram falar no termo profissional bom e profissional preguiçoso? Já ouviram sobre isso? A gente sabe que para programador tem isso, né? Programador bom é programador preguiçoso. Sim. Mas tem também para profissional preguiçoso. Mas não é porque o profissional preguiçoso ele é incompetente, né? Ele vai definir estratégias, né, para ele conseguir chegar nas informações de uma forma precisa, sem tanto trabalho, né? Então, não importa se você vai ficar, tipo, dias e dias lendo o artigo, né? Às vezes não vai ser relevante para você, você vai perder tempo, né? Então, às vezes você tem, por exemplo, uma lista de 500 artigos para você ler, né? Você vai gastar 500 dias para ler os artigos e não vai abstrair o que você precisa, né? Então, o que importa é a estratégia, né? É a mesma coisa para estudar para as provas. Você já deve ter percebido aí que às vezes vocês usam uma estratégia meio ad hoc, né? Uma estratégia meio força bruta. Ah, eu vou ler o livro inteiro, por exemplo, né? Vai te garantir que você vai bem na prova? O que vocês acham? Não. Não, né? Me fala uma disciplina que vocês estão fazendo agora que está sendo difícil. Normalmente... Cálculo. Ciência dos materiais. Ciência dos materiais. Será que se você pegar o livro base de ciência dos materiais, lê ele inteirinho, de cabo a rabo, né? Isso vai te garantir uma nota boa na prova, por exemplo? Não mesmo. Não, né? Às vezes você pode até expandir seu vocabulário, né? Mas não vai te dar uma nota boa. Às vezes, definir uma estratégia de estudo, por exemplo, que você lê alguns parágrafos, poucos, por exemplo, né? Com alguns métodos de exercícios, etc., você vai gastar bem menos tempo e vai ter muito mais precisão nos seus resultados, né? É aí que quando você define a sua estratégia de seleção, né, de estudos e tudo mais, você tem que utilizar uma estratégia boa de precisão, né? De precisão. Não importa a quantidade, o que importa é a sua precisão, tá? Precisão para selecionar estudos relevantes. É a mesma coisa, tipo, eu tenho uma estante de 100 livros. Eu posso ter uma estante de 100 livros, posso ler os 100 livros, por exemplo, mas não usei nada com aquilo, por exemplo, né? Agora, eu tenho uma estante de 3 livros, só que eu desossei os 3 livros. O que vai ser mais relevante? Né? Vai ser o segundo caso. Eu tenho uma estante de 3 livros, porém, que eu fiz muito bem uso daqueles livros que eu tenho, né? Então, são algumas ponderações aí. Beleza, quando a gente fala de trabalho científico,
né? O que a gente olha, né? Primeiro, a gente define uma questão, né? Define uma questão de pesquisa. Você tem que saber para onde você está indo, né? Define uma questão de pesquisa, abrangente ou específica. Geralmente, quando você está começando num tema, ou quando você está entrando numa área nova, a tendência é você ter questões como essa, sabe? É uma tendência, né? Se, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O uso de engenharia de software na IA, por exemplo. Aliás, o uso da IA na engenharia de software, né? Ela é muito mais nova do que, por exemplo, eu pesquisar métodos de desenvolvimento de software existentes, né? Então, a tendência, por exemplo, de uma pesquisa como essa é ser mais abrangente em um primeiro momento, né? Mas voltando aqui, definir uma questão de pesquisa, né? Define palavras-chave que a gente fala, define palavras-chave, e faz o quê? Na busca, você vai olhar em títulos, resumos e palavras-chave, tá? Quando a gente olha no título, um bom título, ele tem que fazer o quê? Ele tem que tanto explicar o que o trabalho faz e como ele faz e o que ele obtém. O que, como. Então, um pouco o que faz, por exemplo, como faz e o que se obtém, né? Geralmente, você pode buscar no seu olho, buscar na lista de trabalhos, né, diretamente esses conceitos aqui. Quando você encontra parcialmente eles, você tenta fazer o quê? Você tenta ver se algum desses daqui estão no resumo na palavra-chave, né? Se caso eles, por exemplo, vamos supor que o que você procura, o trabalho que você procura, tem o que ele faz, tá aqui, né? Só que aí, no resumo, não tem, no título não tem mais nada, só tem o que ele faz. Você dá uma segunda chance para aquele trabalho. Você olha o resumo. No resumo, você vê como ele faz e o que ele tem, sabe? Agora, se você está lendo um artigo, no título já não tem nada disso aqui, ó, né? Você não precisa nem ler o artigo, você pode ignorar o artigo mesmo, né? Você pode, porque não vai ser relevante para você. Se tem as 3 já no título, você nem precisa nem ver o resumo. Tem as 3 coisas no título, você já pega o artigo e guarda ele, né? E assim, com isso você, por exemplo, é um início aí de o que você analisa, tá? Resumo, né? Um bom resumo, né? Geralmente um resumo que as pessoas fazem com a intenção que alguém quer ler, né? Porque se você faz um resumo ruim, o problema é seu, ninguém vai ler seu trabalho. E ponto. Porque as pessoas, elas têm muito o que fazer para ficar lendo resumo ruim dos outros. Em outras palavras, né? Então, o seu resumo tem que ter o quê? O resumo dos trabalhos que você está procurando. Contexto, objetivo, no resumo mesmo, já tem que ter isso, né? Metodologia, resultado, e aqui uma espécie de uma conclusão, discussão, por exemplo. Se o trabalho não tem contexto, você até dá uma relevada, que às vezes o contexto já está na tua cabeça já, né? De uma lida geral, né? Se o trabalho não fala definitivamente o que é o objetivo, qual é o objetivo do trabalho, né? Você já pode até jogar fora aquilo lá, porque não vai servir para você, sabe? Ou tá mal escrito, tá? A gente pode daqui a pouquinho ver como que a gente localiza esses pontos, com algumas frasinhas chaves, sabe? Metodologia. Se o cara não define a metodologia clara no artigo, né? No resumo, né? Você já fica com muito pé atrás, sabe? Se o título e o objetivo for muito bom, mas muito bom mesmo, você dá uma chance, sabe? Mas a metodologia também é algo muito importante, porque é o passo a passo como as coisas estão sendo feitas. E o resultado é para ver se é relevante o que ele está mostrando para você. Porque às vezes ele floreia para caramba aqui, só que o resultado é pífio, né? Então, às vezes, não faz
Você não precisa nem perder tempo em ver o artigo, sabe? E a conclusão, geralmente, ali também é para ver se você... para ver se o que você está procurando realmente faz sentido, se estão encontrando algumas coisas, etc. Tá? Bom, e as palavras-chave geralmente se bate com as suas palavras-chave, né? Se bate com as suas. E ainda, se você pode melhorar as suas. Né? Então, você define, por exemplo, que nem o Caetano falou para a gente, olha, eu busquei sobre Cloud Computing, Machine Learning e Cyber-Attacks. Só que aí eu verifiquei que as keywords de todos os trabalhos colocam também Intelligence Artificial. Será que não vale a pena você colocar, por exemplo? Porque IA, no caso, é uma palavra muito abrangente, talvez não, né? Mas define muito uma palavra em particular, sei lá, security, por exemplo, safety, reliability, por exemplo, de confiabilidade. Então, às vezes, pode ser que você vá encontrando mais palavrinhas, né, que façam sentido também. Tá? Bom, beleza. Então, vamos fazer um exemplo aqui agora. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre isso aqui? Antes da gente ir? Não, tá tranquilo. Esse monte de blá, blá, blá? Não, de boa. Beleza. Bom, o que a gente vai fazer? Eu vou até explicar para vocês um contexto aqui que a gente pode verificar. Por exemplo, está em alta hoje o uso de LLMs, né? LLMs. Por que eu estou falando LLM? Porque a gente já vai fazer uma busca envolvendo LLM e um assunto em particular, tá? Quando eu faço essas definições de keywords, vamos supor que a gente vai definir 2 keywords para buscar, né? Para ver o que o pessoal tem trabalhado, né? Nesse caso, como exemplo, a gente vai definir essa LLM, por exemplo, e a gente pode definir também... LLM e teste de software, por exemplo. Teste de software, né? Vamos definir essas duas. Geralmente, quando você define as keywords, elas não são qualquer keywords. As keywords, elas têm que ter 2 coisas pelo menos. Pelo menos 2 coisas nas keywords. Primeiro, qual que é o objeto de estudo? Qual é o objeto? Objeto mesmo, né? Objeto de estudo. E o que você está estudando? O que você está estudando? Tem até mais coisas, na verdade, mas pelo menos isso tem que ter, né? A sua busca, as suas keywords e a sua definição de busca tem que ter pelo menos essas 2 coisas. O que é um objeto de estudo? O objeto de estudo é o que é mais relevante para o seu contexto, né? Porque você não vai procurar LLM para qualquer coisa, né? Por exemplo, se você não definir um objeto de estudo, você poderia, na hora que você digitasse LLM, você ia ter LLM de venda, LLM de compra, LLM de produção, de elétrica, de uma porrada de coisas, né? O que é o que você está estudando, né? Geralmente você concatena pelo menos esses 2 mundos, né? Eu estou estudando técnicas disso, ou eu estou estudando técnicas para isso, né? Eu estou estudando técnicas que envolvem esse objeto nesse contexto, entendeu? Então, às vezes, a conexão dessas keywords, elas são muito importantes, né? Então, tem que estar explicitamente na keyword, né, que você está buscando essas 2 coisas. Nesse exemplo aqui, o que a gente pode ter como base, né? A gente pode idealizar, né, uma busca abrangente, estudos abrangentes, da seguinte forma. A gente poderia definir uma questão de pesquisa, né? Como, por exemplo, quais os estudos, metodologias, por exemplo, metodologias, ferramentas que aplicam LLMs no contexto de teste de software. Essa aqui é uma questão de pesquisa
abrangente, né? Essa questão de pesquisa aqui, ela é abrangente. Se eu utilizar esses dois termos, de certa forma, eu já consigo pegar essa questão aqui. Né? Eu já consigo. Por que eu consigo? Neste caso em particular. Primeiro, teste de software. Né? O teste de software, ele é uma subcategoria, ele é um subitem, ele é uma área dentro da engenharia de software. Eu poderia, se eu quisesse, né, em vez de teste de software, colocar aqui, por exemplo, engenharia de software. Vai trazer coisa relevante para mim também? Vai. Só que vai trazer muito coisas também irrelevantes para o meu contexto. Né? Como é que eu sei que dentro da engenharia de software existe uma área muito bem definida chamada teste de software, eu posso especificar um pouquinho mais. Né? Então, eu poderia vir aqui, por exemplo, e colocar teste de software. Né? Ah, não, é uma outra área, é uma área sobre que envolve arquitetura de software. Aí eu coloco aqui especificamente, arquitetura de software, em vez de teste de software, por exemplo. Né? Então, só para vocês terem uma ideia. A definição dessa keyword, ela tem que ser muito bem fundamentada. Né? Então, em outras palavras aqui, né? E quando eu defino LLM, o que eu estou querendo fazer? O que o pessoal, hoje na literatura, tem feito de LLM para teste de software? Em outras palavras. Né? Então, quando eu digito essas duas palavrinhas, né, numa busca, eu estou querendo fazer esse tipo de busca. Tá? Bom, um outro detalhe. Sempre em inglês. Né? Nas máquinas, esquece o português. Esquece. Quando você busca trabalhos em português, na área de tecnologia, né, você tá deixando de pegar mais muita coisa, sabe? Então, se você quiser até definir um padrão, só vou pegar trabalhos em inglês, né, é muito mais garantido. Ou seja, as suas keywords também tem que ser em inglês. Né? Esquece o português para a área de tecnologia. Né? Só no caso quando a gente for realmente, vou precisar fazer uma apresentação num workshop que é local, etc., aí tudo bem. Né? Mas para buscar trabalhos científicos, para buscar trabalhos relevantes, foque em buscar trabalhos em inglês. Tá? Ou seja, o termo também tem que ser em inglês. Então, aqui, por exemplo, a gente pode manter LLM mesmo, porque, né, até na verdade, até LLM já era em português, já era em inglês mesmo, né? Agora, o teste de software, né, um termo muito bem definido para teste é esse cara aqui, ó, testing. Quando eu utilizo essa palavrinha aqui, só essa palavrinha, numa I3E, por exemplo, ele já sabe que eu estou querendo buscar trabalhos de um termo muito bem definido. Ah, eu não sei qual termo utilizar. Pergunta para um profissional, alguém especialista da área, ou pergunta para alguém que já tem experiência naquele tema. Que aí ele vai falar alguns termos que te ajudam a você definir qual que você vai usar. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar dois. Né? A gente vai utilizar testing e LLMs. Tá? Antes de buscar, o que é legal fazer? É você estudar brevemente o que se trata aquilo. Não precisa entrar em detalhes, detalhar e tudo mais. Estuda brevemente. Quanto mais você estuda, obviamente, vai te ajudar ainda mais a selecionar trabalhos. Né? Mas o próprio procedimento de você selecionar trabalhos também te ajuda a estudar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o que é teste de software? Né? Vamos separar as duas aqui, por exemplo. Então, o testing, ele é o quê? São técnicas, metodologias, estratégias para encontrar defeitos. Ponto. Em outras palavras, por que é legal você fazer uma espécie de uma descriçãozinha? Né? Porque essa descrição aqui, você vai sempre olhar para ela e vai verificar. Nesse trabalho aqui, quando está falando de teste, está falando alguma técnica, alguma metodologia, alguma forma de eu encontrar defeito? Né? Então é bom fazer uma definição como essa. Agora, para um termo como é esse,
Uma sugestão é você, às vezes, pegar com algum especialista da área também, mesma coisa que a gente fez com o teste, mas por hora a gente pode definir alguma coisa genérica, né? A gente poderia falar, por exemplo, aqui, formas de gerar respostas por meio de aprendizagem, por exemplo. Né? Algo nesse sentido. Ou modelos de IA, por exemplo. Né? Mas é sempre importante, pergunta para um especialista, né, para ele te ajudar a você definir essa questão aqui. Bom, beleza. Está definido os dois termos. Né? O que a gente faz agora? A gente pega esses dois termos. Alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente ir para a execução? Não, tá de boa. Tá de boa? De boa. Uma coisa interessante, a própria atividade de busca, ela acaba ajudando a você ir conhecendo mais sobre o tema também, sabe? Então, inclusive, quando você começa um trabalho científico, às vezes, a própria definição e busca de trabalhos, ela já vai te ajudar você a estudar, sabe? É por isso que, para certas coisas, às vezes você não precisa se matar de ficar estudando, né? O próprio método científico vai te obrigar a você entender aquilo, sabe? Então, por isso que é interessante esses procedimentos. Então, vamos fazer o seguinte, então, LLM e teste, né? Então, a gente vai vir aqui, por exemplo, fazer o quê? Nessa busca aqui, a gente vai digitar testing, agora, e LLM. Pode ser, às vezes, muito específico ou muito abrangente? Pode. Neste caso aqui, o que acontece? Pode também ter coisas irrelevantes que vai trazer para a gente. Por quê? Quando você traduz essa palavrinha aqui, o testar, ele pode ter duas denominações. Ele pode ter tanto estratégias, abordagens e metodologias, como também qualquer execução que você faça, você pode chamar de teste em inglês. Sabe? Então, é apenas uma dica inicial que pode vir coisas irrelevantes. E para você descartar essas coisas irrelevantes, você dá uma lida rápida no resumo e no título. Que aí você consegue descartar se aquele trabalho é relevante ou não. Entendeu? Então, vamos dar uma execução aqui. Ver o que traz para a gente. Ó, como vocês podem observar aqui, tem trabalho para caramba. Trabalho para caramba, né? Olhando aqui, por exemplo, ó, mostrando uma de 25 páginas. Nesse primeiro momento, o que eu posso destacar? Essa string, ela não é boa. Essa string, ela é muito abrangente, né? Então, conforme você vai melhorando a string, né, você vai também melhorando o trabalho, tá? Mas, para esse exemplo agora, a gente pode ignorar essa ideia que ela não está boa e pode dar uma visualizada nos artigos, tá? Mas o que é uma string boa? É o quê? Você fazer alguns testes e observando qual que é o retorno desses trabalhos, né? Qual que é o retorno dessa quantidade de artigos, né? Quando você digita uma string aqui e vem muito trabalho aqui, você fica com o pé atrás em uma das coisas, que é o quê? Você está trazendo muito trabalho irrelevante, você vai perder tempo na maioria dos casos, né? Então, às vezes, compensa você melhorar um pouco a string. Ah, não, em vez de eu colocar testing e LLM, eu vou colocar software testing e LLM, por exemplo. Que eu dou uma melhoradinha. Ao invés de software testing e LLM, vou colocar também modelos de aprendizado, né? Modelos de texto, né? Plataformas. Né? E você vai melhorando. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Bom, esse trabalho aqui, olhando o título dele, né? Ó, primeiro, destacando que a gente teve 1.063 trabalhos, né? Esse trabalho aqui, ó, logo de cara, o que a gente sabe, o que a gente pode ver aqui? Geração de teste hardware.
Opa, pode falar. Ô, Bento, eu vou ter que dar uma saída porque eu tenho um compromisso do GSIDA. Beleza, mete bala. Agora as 2, que eu vou ter que descer lá para a UFLA, beleza? Vai lá, tranquilo. Maravilha. Beleza, obrigado, Bento. Beleza, eu que agradeço. Então, por exemplo, aqui, ó, o que nós temos? Isso aqui, ele é irrelevante, esse trabalho. Por que esse trabalho é irrelevante? Esse trabalho é irrelevante porque, ó, beleza, essa parte aqui ele é legal, geração de teste, interessante, e LLM também, que eu estou procurando. Só que é algo para hardware, sabe? Então eu ignoro esse trabalho. Então o título já me fez eu ignorar o trabalho. Entendeu? Só de eu ter colocado aqui, por exemplo, hardware. Às vezes eu não teria, às vezes eu teria que dar uma olhada no resumo para ver se era hardware mesmo. Né? Ó, vamos ver o segundo. Teste adaptativo para aplicações baseadas em LLM. Top. Né? Isso aqui é top. Ou seja, esse trabalho aqui, você pode pegar ele para você, para guardar ele. Tá? Só de olhar o título, no caso. Né? Por quê? Ó, aplicações que são baseadas em LLM. Aplicação é uma palavra genérica. Né? Só que ainda assim, a gente conecta dois termos muito relevantes. E não tem nenhum termo aqui a mais que a gente fala o seguinte, não é no contexto do software, por exemplo. Pode ser que seja no contexto de redes de computadores, por exemplo, às vezes? Pode. Né? Mas para ter certeza, aí você vai lá no resumo, por exemplo. Né? Então a gente pode clicar aqui, por exemplo, vamos ver o que ele tem aqui. Vamos supor, então, nesse caso, que a gente entrou lá, beleza, o título me dá uma ideia que o artigo é legal, é bacana, né? Aí, o que tu faz agora? Você vai dar uma lida no resumo. O que um resumo tem que ter? Contexto, objetivo, método e resultado, né? Então, você vai procurar rapidamente por coisas que diz respeito a essas palavrinhas. O que primeiro você procura? O objetivo. Como que você procura um objetivo num trabalho? Vocês sabem? Vocês têm uma ideia? Meio por cima? De acordo com as hipóteses. De acordo com as hipóteses, né? Algum problema de pesquisa. Não, sim, não. É isso mesmo, exatamente. Mas tem algumas dicasinhas que você pode utilizar que é um atalho para você encontrar o objetivo. Por exemplo, um verbo. É um verbo ou uma pequena frase no resumo. Geralmente, no objetivo, tem o quê? É o verbo, ou, neste caso aqui, ó, explicitamente, o cara coloca in this paper. Por exemplo. Essa palavrinha aqui, geralmente, o cara está começando a introduzir um objetivo. Né? Então, por exemplo, in this paper, né? In this paper é uma ideia que o cara vai apresentar um objetivo. Aqui, ó, or propose. Essa aqui já é a proposta do cara, é o objetivo do trabalho. Isso aqui, por exemplo, esse tipo de frase já vai dar uma dica, olha, isso aqui tem um objetivo aqui. Né? Por que essas ideias elas são legais? Você não precisa ler tudo, sabe? Porque quando você vai ler tudo, você perde muito tempo. Né? Isso aqui é até dica de estudo para vocês. Quando vocês estão lendo algum texto, estou lendo o livro de materiais que você gosta, Milena? Isso. Então, estou lendo o livro de materiais. Às vezes você não precisa ler tudo, por exemplo. Às vezes você vai direto em alguns termos lá que vai apresentar o que você está buscando. Né? Sim. Neste caso... Oi? Sim, normalmente no começo do texto, eles já fazem um resumo, e aí eles já abrem qual é o objetivo. Ah, top. Então, você já marca aquelas palavrinhas, marca texto mesmo, se você está usando um livro-texto, né? Ou vai anotando, sabe? Você já marca de alguma forma. Nesse caso aqui, ó, aqui você já sabe, né? Qual é o objetivo do trabalho. Então, ó, objetivo, você já marcou, o objetivo é esse. Aqui você já sabe qual é o resultado que ele teve, ó. O objetivo dele, o que é? Ele propôs uma abordagem
de teste que ajusta esse processo aqui, né? No contexto, etc, etc, etc. Então, ou seja, você ignorou tudo isso e foi direto para cá, né? Então, isso faz com que você, em vez de você ler, sei lá, 20 linhas, você lê 2 linhas só e te resolve o teu problema, sabe? Então, você pode vir aqui, aí você vai e analisa. Esse objetivo faz com que a tua questão de pesquisa seja tratada, né? Então, por exemplo, voltando para a questão de pesquisa aqui, ó. Quais estudos, metodologias que aplicam LLM no contexto de teste de software, né? Será que aquele objetivo já poderia, de alguma forma, tratar essa questão? Né? A gente pode ver aqui, ó. A gente propõe uma abordagem de teste adaptativo que faz ajustes no procedimento convencional ao selecionar entradas de teste, né? Aí você tem que balizar, será que me ajuda ou não, né? Então aí você, neste caso aqui, mais para não do que sim, mas de certa forma está um pouquinho no contexto ainda, né? Por que mais para não do que sim? Porque na proposta do cara, o cara não deixa muito específico que ele está usando para uma LLM, que é usando dessa forma, daquela forma, entendeu? E no resultado tem? Não sei. Então, por exemplo, ó, a gente obteve várias implementações que exploram as distâncias baseadas em string. Isso confirma que a nossa abordagem descobre falhas em reduzir o orçamento de teste e promove a geração com resultados mais variados. Né? Tá tendendo, tá com alguma coisa que poderia ajudar, né? Então você deixa aquele artigo no cima do muro, né? Entenderam o ponto? Esse tipo de nuance aqui que você vai vendo por artigo, sabe? Então vamos ver um outro aqui, só para vocês terem uma ideia. Ó, descendo um pouco mais, esse outro aqui. Um framework multiagente que utiliza IA para automatizar a geração de casos de teste. Esse pode ser um trabalho interessante, né? Pode ser um trabalho interessante. Mas vamos passar para um outro aqui. Avaliar LLMs usando teste combinatorial. Ó, esse cara aqui, por exemplo, já utiliza uma técnica de teste diretamente no título, né? O teste combinatorial, por exemplo, ó, a gente pode nitidamente falar que era o teste de software, né? Ou ir olhando aqui, por exemplo, avalia a robustez de LLMs. Né? Então, esse artigo eu não preciso nem ler ele, eu posso colocar ele na minha lista. Né? Então, nesse caso aqui, ó, eu poderia pôr ele na minha lista, lembrando que, nesse caso, ele aborda a robustez envolvendo o teste LLM. Né? Então, eu poderia colocar na minha listinha lá, trabalho tal, vou até selecionar aqui, ó, por exemplo. Ó, só pelo título a gente já seleciona, neste caso. Né? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, exemplos. Ó, seleção. Ó, avaliando a robustez. Né? Só por esse título aqui a gente pode selecionar ele e deixar ele no jeito para ver depois. Né? Porque se ele vai ser relevante ou não, a gente vê depois. Mas nesse primeiro momento a gente pode selecionar. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Ó. Avaliar a qualidade, sistemas RAG baseado em LLM, ideias empíricas a partir do turismo. Esse cara aqui não tá com muita... Como eu tenho essa palavrinha aqui, Quality Assurance, pode ser que tenha relação, mas não necessariamente vai ter, entendeu? Então, essas nuances, quando eu tenho dúvida no título, o que eu faço? Eu vou lá e exploro o trabalho, ver o que ele tem lá. Então, vou ver aqui, por exemplo, ó, vamos analisar esse resumo aqui agora. Este trabalho apresenta... Ó, aqui pode ver que, logo de cara, o cara já fala qual é o objetivo do trabalho. Isso não é uma boa escrita, mas te ajuda você a ter uma ideia. Logo de cara, o que o trabalho faz. Né?
Então, ele apresenta um framework abrangente para testar e avaliar características de qualidade de LLMs. É um trabalho relevante, né? Por que é um trabalho relevante? Ele já nitidamente está falando, ó, um framework para testar e avaliar, né? Características de qualidade, né? Então, ou seja, isso aqui entraria na tua lista, né? E você destacaria o quê? Essa palavrinha aqui, ó, características de qualidade, por exemplo, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Só de eu ler aqui na primeira frase, né, você já pode classificar esse trabalho inicialmente para você verificar ele depois, né? Vamos até anotar o nome aqui também. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá, pessoal? De boa aí. Eu também vou precisar dar uma saidinha por causa do negócio do Gessida. Tá agora para as 2 horas. Ah, mete bala aí, mete bala. Valeu. Tranquilo. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. Essa aqui é apenas para vocês terem uma ideia, né, de o que é. Resumindo, então, só para a gente concluir essa primeira parte, aí um outro dia a gente retoma, né, para dar sequência nessa ideia. O que a gente viu aqui, então? A gente viu que a gente define, então, a gente tem estudos primários e estudos secundários, a gente tem estudos que são abrangentes e estudos específicos, né? Estudos abrangentes é aqueles que você quer conhecer a área. Você quer, por exemplo, o que está sendo trabalhado naquela área em particular, né? Quais as técnicas, quais as ferramentas, quais as metodologias, né? Então, essa é um estudo abrangente. O específico é aquele que você já define uma frase claramente o que você quer avaliar, como e em tal contexto, né? Diretamente na frase. Aí, depois que se define isso, a gente discute que a gente tem que definir as buscas, né? Dando preferência sempre para a literatura revisada, que é uma literatura que passou por comitês de científicos, etc. Aqui a gente tem o exemplo de algumas delas. A gente define estratégia de busca e seleção, né? Por que isso aqui é importante definir? Para você economizar tempo, né? Porque a gente sempre tem pouco tempo para fazer as coisas, né? E a gente tem que utilizar o tempo de uma forma inteligente na busca de trabalhos, né? Então, quando você define uma estratégia, então, por exemplo, vou definir uma estratégia de busca e seleção, né? Eu vou utilizar somente a base, por exemplo, I3E e ACM, né? Vou procurar trabalhos que no título já abordam o objeto de estudo e a técnica que está sendo aplicada, por exemplo. Eu vou pegar no resumo e localizar tais e tais palavras para eu incluir esse trabalho na minha lista, né? Então, é uma forma de você, antes de você sair pesquisando, você define uma forma rápida e inteligente, né, para você fazer essa busca. Definiu essa forma, a gente discutiu que a gente tem que definir os termos, né? Esses termos, eles têm que representar a tua questão de pesquisa, que geralmente tem que envolver o quê? Um objeto de estudo e o que você está estudando naquele objeto, né? Aqui é um exemplo que a gente falou, né, no caso, uma questão abrangente. Quais os estudos, metodologias, ferramentas que aplicam LLM em teste de software? Feito isso, eu fui lá, defino quais os termos, faço uma breve descrição do que cada termo faz, e aí eu vou para fazer uma pesquisa piloto, né? Que é o quê? Eu pego os termos e vou executando na máquina. Eu executo na máquina e eu faço o quê? Eu dou uma olhada nesse número aqui, vejo que é muito grande. Se for muito grande, eu vou melhorando a minha string, né? Colocando mais palavrinhas, melhorando essas palavrinhas aqui, né? E aí eu vou e olho para o artigo, olho para o título e para o resumo. O que eu olho no título? Se ele já fala nitidamente que aquele trabalho vai tratar o assunto que eu estou buscando. Se ele já fala de forma nítida, né, eu já vou lá e pego esse trabalho para eu analisar futuramente. Se ele não fala de forma nítida no título, o que eu faço? Eu entro no trabalho, olho rapidamente o resumo, eu destaco essa palavra rapidamente, que você não pode perder tempo. Quando você abre um artigo, você não pode passar horas naquele artigo,
né? Às vezes, se você pega um artigo e você demorou mais do que 5 minutos para você classificar o artigo, por exemplo, o artigo já não é bom, entendeu? Tudo bem, os primeiros artigos você pode demorar um pouco mais, mas se você demorou muito para localizar a informação, o artigo não é bom, né? Então, esse é um ponto para definir. Então, uma forma você olha aqui o resumo, né? Procura por palavrinhas que falam qual é o objetivo do trabalho e o que ele obteve, né? Então, aqui, por exemplo, apesar de uma escrita estar uma escrita ruim, porque o cara aqui ele separa, né? Ele põe objetivo tanto aqui, ele mistura objetivo com método, coloca um contexto tudo misturado, né? Então, é uma escrita ruim essa. Mas mesmo sendo ruim, você consegue identificar algumas palavrinhas que te ajudam, né? Então, você ajuda você a selecionar o artigo e dar sequência, tá? Bom, e por fim aí, a gente vai selecionando esses artigos e vai ter uma listinha. Essa sua listinha é o que a gente trabalha depois em cima dela, para elaborar a pesquisa em cima daqueles trabalhos. Vocês querem perguntar alguma coisa antes da gente marcar para um outro dia ou algo desse sentido? Pode perguntar. Esse arquivo aí, você vai disponibilizar ele para a gente? Não, eu mando para vocês. Eu já mando agora já. Manda daqui a pouquinho, eu pego e mando. Beleza? Eu vou pegar esse vídeo aqui, vou dar uma editada nele, só para cortar alguns pedacinhos, e vou disponibilizar também. Beleza? Tem também mais 2 outros vídeos, eu acho que isso faz uma explicaçãozinha rápida de estudo primário e secundário, que eu acho que pode ajudar também. Tá? Beleza? Maravilha, galera? Eu sei que esse assunto é um pouco, às vezes, um pouco chato, mas, assim, ele é importante e vai ficar bom, né? Principalmente quando vocês verem que a gente entender, usar algumas ferramentas, por exemplo, que ajuda a classificar os artigos também, nesse sentido. Independentemente do trabalho que você vai fazer, qualquer trabalho científico tem uma espécie de alguns passos antes que você tem que fazer isso, sabe? Te ajuda a você lidar com banca, te questionando, né? Te ajuda a descobrir se o seu trabalho é de fato relevante, se você está perdendo tempo, que às vezes você fica meses fazendo um trabalho e você vai ver era irrelevante. Por quê? Porque alguém já tinha feito, ou porque alguém tinha provado matematicamente que o seu trabalho não presta, sabe? Só para vocês terem uma ideia da importância que é, às vezes, esse procedimento. Então, às vezes, é um procedimento importante, por quê? Porque ele te dá respaldo para você argumentar em cima do seu projeto, saber que ele é importante, saber os pontos falhos dele, e falar, olha, eu estou pesquisando uma coisa que a comunidade também está, ou que a comunidade fala que tal coisa que existe ainda não foi pesquisada, que é importante pesquisar, etc. Beleza? Tranquilo, galera? Tranquilo, Bento. Então, acho que é isso. A gente vai conversando aí e alinhando as coisas. Falou? Agradeço a presença. Valeu. Valeu. Obrigadão. Gratidão, Bento. Eu que agradeço. Falou. Obrigadão, Bento. Falou. Bento, depois eu queria falar com você sobre uma coisinha. Claro, pode falar. Me Eu só não sei se tá... Ah, tá gravando aqui. Eu vou parar de gravar.